Oi, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos ver a estatística descritiva no Excel. Vamos lá. No primeiro exemplo, temos 5 partidas de um determinado jogo, onde 3 jogadores, A, B e C, pontuam conforme esse quadro. Vamos verificar a regularidade de cada um dos jogadores. Bom, como são 3 jogadores, se não tivesse que fazer nenhum cálculo, eu ia observar que o jogador A é regular, ele mantém uma regularidade nas partidas. Já o jogador B e C, eles têm uma variação. Se é maior ou menor, de imediato eu não consigo perceber, a não ser que eu faça um comparativo. Mas eu vou trabalhar agora com a média, com a variância e com o desvio padrão. Aí eu consigo determinar isso. Vamos digitar aqui na média. A fórmula igual média, abre um parênteses, indico que vai daqui até, no caso da célula D8, até H8. Fecha o parênteses e Enter. Para ganhar tempo, eu vou clicar em cima aqui desse jogador, A, vou ir aqui pelo cantinho da célula e vou copiar para baixo. Então, todos eles deu 48, correto? Então, a média não me determina muita coisa. Já a variância, sim. Essa vai dizer o quanto está variando. Var, clico 2 vezes, marco a região, fecho o parêntese, cuidado que eu apertei uma coisinha a mais, e Enter. Deu 0. Era esperado a variância ser 0. Clico aqui em cima e copio para de baixo. Você já percebe que o jogador B tem uma maior variabilidade. Agora vamos para o desvio padrão. A fórmula é desvpad.a, que é amostral, igual desvpad, é o primeiro, amostral, marco a região, fecho, Enter. O desvio padrão já era esperado, que é 0. Copio para baixo, e aí eu tenho uma variabilidade maior no jogador B. Então, vou diminuir o número de casas, pelo menos para 2 casas. O jogador B tem o maior desvio padrão. Se ele tem o maior desvio padrão, ele tem a maior variabilidade. O jogador C, moderadamente. E o jogador A não tem nenhuma variação em suas partidas. Ele mantém a mesma pontuação, 48 pontos. Vamos a mais um exemplo de estatística descritiva. Temos aqui os dados brutos e o ROL, que são os dados brutos organizados. Bom, quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Eu posso digitar isso aqui. Igual, conte, aí eu quero números, contar a quantidade de elementos que eu tenho. Pode ser nesse primeiro conjunto. Marquei e eu dou Enter. Ele vai me dar a resposta de 50 elementos. Se eu quiser saber a somatória, eu tenho esse caminho da fórmula igual soma, ou eu poderia vir aqui direto clicando nesse símbolo de somatória. Mas, se eu digitei pela fórmula, eu vou dar continuidade. E Enter. Deu 5.250. A média nós já conhecemos. Igual média, abre o parêntese, marco a região. Lembrando que eu também poderia usar essa outra região já ordenada, mas o Excel, para ele pouco importa. A mediana, a fórmula é MED. Então, eu vou clicar aqui na célula que eu quero a resposta, igual MED, abre o parêntese, marco a região, fecho, Enter, ele deu a mediana 104. E a moda, você escreve modo. Então, nós vamos escrever modo, igual modo, abre o parêntese, marco a região, fecho, Enter. Então, a média, a mediana e a moda, ela vai decrescendo, 105, 104 e 103. Estão muito próximas, né? Conforme já fizemos esse exemplo. Com fórmulas, é lógico. Agora o desvio padrão. Posso digitar igual, desv, aí quando eu for observar, eu tenho desvio padrão amostral, desvio padrão populacional e tem outras condições. O que interessa para nós nesse momento é o amostral.
Clico duas vezes, marco a região, fecho parêntese, Enter. Deu um desvio padrão de 2,76. Eu poderia buscar outras medidas, uma a uma, fazendo passo a passo, mas o Excel também nos dá uma condição muito rápida de buscar os dados. Você vai clicar aqui em Dados, Análise de Dados, e você vai dizer que você quer a estatística descritiva. Então, agora sim, eu vou entrar com a região que está composta os dados. Essa região que vai do B3 até o K7. Essa região aqui, eles estão agrupados em quê? Em linha, em coluna? Eles estão em linhas. Ok? Estão em 5 linhas. Tá ok. Eu não marquei o rótulo, eu não coloquei dados brutos. Eu não coloquei. Então, não preciso mencionar aqui. Onde eu quero a saída dessas informações? Numa outra planilha ou nessa planilha mesmo? Digamos que eu queira nesta planilha, tá? Então, intervalo de saída, eu vou clicar aqui. E eu clico numa região que eu quiser. Por exemplo, eu quero nessa região. Volta. Eu quero nessa região aqui, ó. Agora, como eu cliquei aqui sem querer, eu tenho que informar de novo qual que é a região que ele vai ter que pegar, que é essa aqui. Muito bem. E a saída vai ser no Q2. O que eu quero? Eu quero o resumo estatístico, tá? Poderia clicar as outras, mas não me interessa. Só o resumo estatístico já resolve. Quando der OK, ele vai me trazer todas essas informações. Vamos ver o que dá para aproveitar. Ele trouxe por linha. Então, tudo isso, ó, média, erro padrão, tudo isso ele trouxe por linha, não pelo conjunto. Então, eu tenho que saber também informar para o Excel o que eu quero, porque ele vai fazer a pergunta e eu vou responder de maneira rápida. Isso aqui interessou para nós? Não. Ah, mas a moda bateu. Ah, foi uma coincidência. Na segunda linha. Já é diferente, é 103. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar a região e vamos deixar por coluna. Aí ele vai te dar a resposta de 10 colunas, correto? Aqui ele deu a resposta de 5 linhas. O ideal é que os dados estejam linearmente. Então, nós vamos converter tudo isso numa única linha. É interessante essa informação, por quê? Se você achar que ele vai pegar nessa região e calcular a média, mediana e moda por esse caminho, ele não vai calcular. Então, nós podemos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Podemos pegar da última, tanto faz, pessoal. Ó, vamos pegar aqui. Copiar. E vamos colar de uma maneira especial. Então, vou fazendo isso, passo a passo. Copiar. Vou até o último aqui. Colar. A terceira linha vai virar uma coluna. Então, copiar, colar. Colar especial, tá? Vamos à penúltima. E aí vamos copiar. Botão direito do mouse, colar especial. E por último, copiar. Clica aqui, botão direito do mouse, colar especial, e ele transforma em linha. Eu vou só melhorar esse aspecto, deixar esses dados agora de uma forma mais tranquila de se observar. Agora sim. E isso aqui, só voltando ao assunto, se você observar, aqui o desvio padrão é diferente desse, que por sua vez é desse. Por quê? Ele calculou linha a linha. Se eu indicasse naquele momento lá que era coluna, ele ia calcular coluna a coluna. Então, isso aqui não me interessa. Eu vou detonar isso, excluo, ok? Volto para lá. Agora sim, ó, vou em Dados, Análise de Dados, Estatística Descritiva. Dá ok? Agora, eu vou mudar isso aqui. Eu vou dizer que está daqui do 100, né, do primeiro elemento, até o último. Então, vai dar B16 a B65. Isso aqui está numa coluna. Eu não tenho rótulo.
E eu quero que ele saia com a resposta naquele mesmo local que eu tinha indicado antes. E todo o resumo estatístico. Quando eu der OK, olha só que interessante. Agora sim. Agora está do jeito que eu esperava. A média deu 105. O erro padrão que eu não fiz aqui, mas ele deu esse valor. A moda deu 103, está aqui. O desvio padrão, se eu arredondar isso aqui para duas casas, só para vocês enxergarem de maneira mais rápida, ó, para duas casas. O desvio padrão 2,76. A variância eu não calculei. A soma 5.250 está aqui. Ok? Então ele te dá todas as informações que você precisa. Quantos elementos eu tenho no conjunto? Eu tenho 50. Então, aqui é de uma forma rápida, só que você ou coloca tudo numa coluna ou tudo numa linha. Fica a dica, tá, pessoal? Por enquanto é só, até a próxima aula.